pessoal! Então, vamos a mais uma aula da disciplina de Libras. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas características dos sinais, que é a iconicidade e a arbitrariedade. Mas o que são então os sinais icônicos? Prestem atenção nesse slide. Sinais icônicos são aqueles que apresentam uma relação entre a sua forma e o significado. A modalidade visoespacial da Libras leva muitas vezes as pessoas a pensarem que todos os sinais são o desenho no ar do referente que representam. Mas isso não é uma regra. A grande maioria dos sinais na Libras são arbitrários, não mantendo relação de semelhança alguma com seu referente. Eu trago agora então para vocês alguns exemplos de sinais icônicos. Observe. Então, mas o que são os sinais arbitrários? Não há nenhuma relação entre a forma que ele apresenta e seu significado. Na Libras, a maioria dos sinais são arbitrários. Não há nenhuma proximidade entre a forma do sinal e seu significado. Exemplos de sinais arbitrários.
Então, vamos exercitar? Observe os sinais e definam se eles são icônicos ou arbitrários. Então, perceberam o que são os sinais icônicos e arbitrários? Agora eu vou explicar para vocês o que são os classificadores na língua de sinais. Na língua de sinais não existe então marcação de gênero. Geralmente não há essa marcação de masculino e feminino. Também não há marcação de singular e plural, aumentativo e diminutivo. Mas como se dá isso então? Se dá da seguinte forma: quando é necessário marcar o gênero masculino e feminino, eu marco mulher e homem. Quando há a necessidade de representar um plural, como é feito? Se dá pelo uso repetitivo do mesmo sinal, se repete o mesmo sinal. Por exemplo, se eu tenho um sinal de casa, que vocês já viram em outras aulas, casa é esse sinal, mas se forem várias casas, se for um sobrado, isso é um classificador. É uma forma de descrever um objeto procurando ser mais próximo do real, tá bem? Também para quantidades. Se eu tenho prato, tenho um prato. Mas se eu tenho uma pilha de prato, como eu faço? Pratos. Se forem várias pilhas de prato, prato. Assim que se configura o plural. Então, e como se dão sinais de aumentativo e diminutivo? Por exemplo, se eu tenho o sinal de... Vamos ter um exemplo de bola. Por exemplo, bola. Esse é o sinal de bola. Bolinha. E bolão. Perceberam? Que se dá inflando a bochecha, expressão de ombros também e braços, olha, aumenta. Bola. Bolinha. Fecha o olho, os ombros se fecham. Bolinha e bolão. Abre o peito e os ombros se elevam. Bolão. Bem? Mas o que são então os classificadores? Então, o sinal classificador é uma representação que mostra claramente detalhes específicos, permitindo a descrição de pessoas, animais e objetos, bem como sua movimentação ou localização. Para as línguas de sinais, a descrição, a reprodução da forma, o movimento e sua relação espacial são fundamentais, pois tornam mais claros e compreensíveis os significados do que quer se enunciar. Muitos classificadores são icônicos, pela semelhança de sua forma ou tamanho do objeto a ser referido. Os classificadores podem expressar também a ideia de quantidade, muito ou pouco, de intensidade, forte, fraco, lento e rápido. Dizendo de outra maneira, os classificadores permitem qualificar o referente, seres animados ou inanimados, unindo o sinal, a configuração de mão específica, as expressões faciais, os movimentos que se somam ao sinal principal. Esses recursos corporais possibilitam as relações gramaticais mais abstratas. Então, vocês observem que, ao realizar um sinal e ao utilizar qualquer classificador, como eu mostrei para vocês o sinal de bola, a bolinha e o bolão,
Todos os aspectos gramaticais estão incorporados nesses sinais. Por exemplo, eu tenho a configuração de mão, que é essa aqui, bola, eu tenho esse movimento. Lembram da gramática da língua de sinais? Tenho esse movimento, tenho esse local aqui, à frente do corpo, um espaço neutro, onde é feito o sinal. Expressão facial e corporal também se somam para a realização de apenas um sinal. E isso vai acontecer com todos os sinais. Tá bem? Eu trouxe algumas imagens para vocês de classificadores. Observe então a seguinte imagem do sinal de cachorro. Notem que o sinal de cachorro na imagem anterior foi feito dessa forma. Cachorro. Esse sinal é utilizado em algumas regiões do país. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem se deparar com o sinal de cachorro dessa forma. Cachorro. Tá? Esse sinal de cachorro vem sendo utilizado, eu tenho observado que várias pessoas já estão substituindo o sinal de cachorro dessa forma por esse sinal, até aqui na universidade também. Tá? Só quis fazer a variação regional, por quê? Porque vocês podem se deparar com esses dois sinais. Eles estão no mesmo ambiente, assim, eu tenho encontrado cachorro assim e cachorro dessa forma. Tá bem? Retornando então à imagem anterior, observem agora o sinal de bravo. Notem que nessa imagem há toda a expressão de um cachorro bravo. Notem que a expressão de rosto da representação do sinal, que tem do desenho deste sinal ali, está representando que ele está bravo. Olha, observe a sobrancelha está franzida, observem que ele passa a mão no peito e que a expressão dele é de bravo. Na próxima imagem, eu trago então o sinal de menino. Como eu falei para vocês, na língua de sinais não existe geralmente a flexão de gênero. Essa flexão se dá pelo contexto de enunciação. Mas observem que nesse slide, então, se apresenta o sinal de menino marcando o gênero. Observem, é feito o sinal de menino, homem, pequeno, menino, pequeno. Esse é o sinal de menino. Então, vamos ao próximo slide. Observem o seguinte slide. O sinal de assustado. Notem ali que há uma expressão de rosto muito forte, um olho muito marcado, dessa forma. Assustado. Notaram, então, que havia na imagem anterior essa expressão marcada, esse olho arregalado, esse peito inflado, assustado? As expressões faciais e corporais são uma constante nos classificadores. Vocês vão estar vendo isso no decorrer dessa aula, que vai explorar bastante o que são os classificadores. Na próxima imagem, eu trago, então, o sinal de calor. Observe a intensidade desse sinal. Calor é feito dessa forma. Calor. Observe, então, que há um movimento, uma expressão de corpo e de rosto e de forma intensa. No caso, seria muito calor. Na imagem a seguir, novamente, tem um outro classificador, que também é o sinal de dormir, que é o sinal classificador de dormir, que é feito dessa forma. Observe como as expressões vão mudando e acompanhando a execução do sinal. Na seguinte imagem, eu trago então o sinal de correr. E na sequência, o sinal de balanço, que também é um sinal icônico, balanço dessa forma. Bem, eu trago aqui para vocês o sinal de balão. Olhem como é feito o sinal de balão. Eu vou mostrar para vocês, observem o slide. E olha, eu vou estar mostrando para vocês como é feito o sinal de balão, para vocês perceberem como há um classificador. Então, balão, vocês vão encher o balão. Viram como há um classificador, como há uma mudança de rosto? É como um objeto real. Se vocês pegassem o balão e colocassem na boca para encher, ia ser dessa forma. Vocês iam começar a inflar. Ok? Então, vamos agora a mais alguns exemplos de classificadores. Classificadores de verbo, do verbo cair. Por exemplo, cair para a pessoa. Bom, cair para a pessoa pode ser feito dessa forma, a pessoa caiu.
Mas aí vai dependendo de o que vocês vão querer comunicar. Caiu como? Observe o seguinte slide. Ali tem uma pessoa caindo da escada e outra escorregando e caindo. Então, como se dá, como se faz o classificador desse cair? O cair, que pode ser dessa forma, mas pode também ser, se for da escada, ele caiu para trás na imagem. Ou ele vinha caminhando e caiu, ele escorregou e caiu. E se fosse caiu e rolou no chão? Caiu e rolou no chão. Não há um sinal específico, pode representar a pessoa dessa forma e vai estar usando o classificador para descrever a forma com que ele caiu. Observe no seguinte slide, então, a imagem de um veículo. E se fosse um veículo a cair, como seria feito? Bem, notem, o sinal de carro é esse. Mas se for representar um objeto em si, carro, e descrever que ele caiu e como ele caiu. Bom, o carro capotou. Seria o carro capotou dessa forma. Faria o carro assim e essa mão representaria o objeto carro e capotou. Tá bem? E se fosse então um objeto redondo, por exemplo, algo caiu, um tonel caiu. Então observem a seguinte imagem. Então, como é representado o verbo cair nessa imagem por meio do classificador? Eu tenho um tonel ali, redondo, que caiu. Notem que ele caiu. Na sequência eu trago outra imagem que mostra para vocês um homem caindo de um cavalo, por exemplo. Se fosse um cavalo, como seria? Eu faria o sinal de cavalo. Esse é o sinal de cavalo. Ele montou no cavalo. Eu uso essa mão, então, para mostrar o animal em si, cavalo, porque esse é o sinal de cavalo isolado, ok? Cavalo pode ser com uma mão ou com duas mãos. Cavalo, ele montou e caiu. Dessa forma. E se fosse um copo? Um copo de suco. O copo caiu. Algo bem simples. Como seria? Copo caiu. A próxima imagem que eu trago para vocês é um classificador de bater, um classificador muito comum, assim, você pode observar que nas notícias onde tem a janela do tradutor e intérprete, quando há uma notícia de acidente, geralmente eles vão estar usando esses classificadores. Observe então a imagem de um carro bateu no poste. Como seria feito o classificador dessa frase? O carro bateu no poste. Eu teria então o sinal de carro, que seria representado dessa forma, carro. Eu localizo o poste, esse braço representaria o poste, e o carro bateu. Olha, ele bateu e amassou a frente. Bom, e se ele bate, amassa a frente e sai capotando? Se ele bate no poste, desvia e capota. Seria dessa outra forma. Vocês conseguiram perceber, então, como se dá essa diferença do classificador? Ele é uma representação do acontecimento, objeto real. Agora eu trago outra imagem para vocês, que traz o classificador de pessoas caminhando, pessoas andando. Como é feito? Então, pessoa caminhando. E se fosse pessoa no sentido de andou ou se moveu? Pessoa não se moveu. Pessoa passou aqui. Se ela caminhou e passou. Bom, e se fossem duas pessoas? Duas pessoas se encontrando. Elas viriam, observem que os dedos indicadores representam as pessoas, seriam duas pessoas, se encontrariam. E se fosse uma fila de pessoas, várias pessoas, que classificador eu utilizaria, então, para essa fila? Esse tipo de classificador também é um sinal icônico, ele traz uma representação
de algo real, que é fila. Eu faria, então, fila é feita dessa forma. Por quê? Porque são várias pessoas na fila. Bem, e se a fila estivesse dessa forma? Às vezes as filas estão assim. Eu tento representar de forma mais real possível o que eu quero comunicar. Observe então a seguinte imagem que traz várias pessoas em pé em círculo. Notem como foi feito esse sinal. As pessoas estão em pé, né? E formam um círculo. Bem, se essas pessoas estivessem sentadas em círculo, então, como vocês fariam? Fariam da seguinte forma. Observem como foi feito na imagem, que se dá dessa forma. As pessoas estão sentadas, olhem as perninhas. Antes elas estavam em pé, agora elas estão sentadas. Essa é a referência real do que eu quero transmitir. Elas estão sentadas, estão em círculo. Bem, agora retomando então o classificador de andar de carro. Se for uma fila de carros andando, como se daria o classificador? Notem como é feita a imagem. Há o carro em si, mas são vários carros. Então essa seria a fila. Pessoas é feito dessa forma. Esse é o sinal de fila para pessoas, mas para carros dessa forma. Bom, se fossem duas filas, uma ao lado da outra. Fila de carros aqui e fila de carros aqui. Pode ser uma de uma mão e outra na outra mão também. Entende como vocês têm que tentar representar de forma mais real o que querem descrever, para que a mensagem ganhe significado no contexto de enunciação. Bom, mas aí, carro, esse é o sinal, representação do carro. E se for o carro se mover, ou vocês podem fazer dessa forma, o carro se moveu e estacionou, ou também vocês podem fazer de acordo com a seguinte imagem. Olha a seguinte imagem. Tenho 2 dedos dobrados, o carro se move. 2 dedos para carros D, para veículos D, 4 rodas. Assim, ou assim. E 1 dedo para veículos de 2 rodas. Dessa forma. Bem, mas então se fosse um classificador de andar para animais? Observe a imagem de andar para o animal cobra. Notem, como anda uma cobra, na verdade? A cobra anda, a cobra caminha assim como as pessoas. Seria correto eu fazer da seguinte forma. A cobra passou por mim, a cobra passou por mim ou a cobra está caminhando? Não, esse caminhar é para pessoas. Olhem as perninhas, é um classificador para pessoas. Caminhar dessa forma. Ou andar, ou 2 pessoas se encontraram. Agora, se fosse cobra, o sinal de cobra é esse. Olha, cobra. Bom, a cobra passou por aqui. A cobra anda dessa forma, ela se arrasta. Tá bem? E se fosse um animal, pato, por exemplo. Se fosse um pato. Como o pato anda? Assim? Não, assim é cobra. O pato vai andar assim? Não, esse é pessoa. Mas como é, na verdade, como o pato se move? Observe, então, a imagem de pato. Tente captar as características do pato nessa imagem. Ok? Observem que tem a patinha do pato, dessa forma. E como faz o pato? Ele caminha aí. Dessa forma, ele tem um balanço no corpo, tem as asas, todo um balanço. E o leão? Então, como o leão se move? Observe a imagem do leão e tentem captar as características do leão. Perceberam? Então, como eu já falei para vocês, o classificador é sempre uma representação daquilo que é real, tá? Isso serve para quê? Para dar sentido no que está se transmitindo. Por exemplo, se eu quero ser mais fiel à mensagem que eu vou transmitir. Eu encontrei um surdo, eu vou comentar algo sobre o leão. Como eu vou descrever esse animal leão? O sinal de leão é assim, ok? Esse é o sinal de leão.
Mas se eu for descrever esse leão por meio do classificador, por exemplo, pode ser feito dessa forma. Notem que muda essa região do corpo, muda o movimento das patas, o leão vai caminhar, vai se impor mais para caminhar, ele vai ter uma juba enorme. Lógico que pode ter diferentes formas de fazer o mesmo classificador, vai depender da visão que cada um vai ter sobre aquele objeto. Perceberam então como são feitos classificadores para animais? Na sequência eu trago um vídeo para vocês que é bem interessante, que ele aborda exatamente os classificadores para diferentes tipos de animais. É um vídeo produzido pela TV INIS, a TV do Instituto Nacional de Educação e Integração de Surdos, localizado no Rio de Janeiro. Alguns animais apresentados nesse vídeo, alguns sinais apresentados, são regionais, por exemplo, o sinal de peixe. No vídeo ele está dessa forma, com anzol. Aqui no Rio Grande do Sul, peixe é assim, peixe. O sinal de galinha, por exemplo. Galinha, ele traz galinha e galo assim, mas na verdade aqui no Rio Grande do Sul se usa galo dessa forma, a crista, e galinha assim, galinha. Alguns ainda complementam, fazem galinha dessa forma, mas o sinal de galinha seria esse, tá bem? Então, assistam agora o vídeo de classificadores de animais. Oi, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula de Libras. Hoje eu vou ensinar o vocabulário em Libras para os animais. Sinal: animais. Mas antes, é preciso entender o que são os classificadores. Sinal: classificadores. Os classificadores são sinais que ajudam a resumir as ideias e descrevem pessoas, animais, objetos e verbos. Os classificadores mostram como uma ação acontece usando a expressão corporal. Além disso, descreve ações do corpo humano e objetos animados ou inanimados. No programa de hoje, eu vou mostrar exemplos com classificadores de animais. E para vocês entenderem melhor, eu vim ao zoológico. Sinal: zoológico, para ver de perto os animais. Eu convidei o Áureo e o Renato. Vamos lá? Eu não venho ao zoo desde que eu era pequeno. Eu quero ver primeiro o leão. É o meu favorito. Então vamos lá. Vamos. Perceberam? O Áureo quer ver o leão. Sinal: leão. Exemplo de classificador: leão caminhando. Outro: leão acordando.
Mas temos outros animais. Grandes e animais ferozes. Como o leão, e que também tem classificadores. Vejam. O leão é forte, bonito, mas eu também gosto do tigre. O tigre é enorme. Puxa, vamos ver. Os tigres são perigosos. As onças também são perigosas. Perceberam no diálogo? Vários desses animais têm classificadores. Tigre, sinal, tigre. Onça, sinal, onça. Em classificadores, o tigre foi caçar. Outro. A onça atacou. Eu sempre me divirto com os macacos. São muito espertos. Os macacos são muito expressivos. Às vezes parecem humanos. E olha lá! Os macacos, sinal, macacos, são animais muito interessantes e podemos fazer vários classificadores com eles. Por exemplo, macaco bravo. Outro sinal, macaco engraçadinho. Outro, macaco pendurado. Para você, qual é o animal mais legal do zoológico? Eu acho o elefante. Eu vou mostrar para você qual eu acho. Vamos. Eu vou te mostrar. Vem. Olha lá. É a girafa. Olha. É ela. Só os animais selvagens têm classificadores? Não. Os animais domésticos também têm. Vejam. Cachorro. Sinal, cachorro. Gato. Sinal, gato. Coelho. Sinal, coelho. Galo ou galinha. Sinal, galo, galinha. Peixe. Sinal, peixe. Tartaruga. Sinal, tartaruga. Exemplo de classificador. Galinha. Outro. Peixe. Já imaginou ter um jacaré de estimação?
E já imaginou ter um urso? Só se for um urso de brinquedo, daqueles de dar de presente pra namorada. Eu prefiro ficar com um cachorro ou um gato mesmo. Aliás, depois de ver tantos bichos, me deu saudade dos meus. Vamos embora? Vamos. Vamos. Hoje, estudamos como os classificadores ajudam a comunicação entre os surdos. Eles descrevem, por exemplo, pessoas, animais, objetos e verbos. Vimos exemplos com animais no zoológico, como leão, tigre, onça, macaco e jacaré. E também animais domésticos, como cão, gato, peixe e tartaruga. Terminamos nosso programa de hoje. Até o próximo. Tchau! E aí, vamos? Animais maravilhosos! Muitos animais, vários sinais. Muito bom! Fiquei admirado. Vários animais legais. Então, agora eu vou trazer o classificador do verbo cortar para vocês, que é um verbo que tem uma grande variação, assim, dependendo de qual é o referente. O classificador é realizado de forma diferente, então observem como se dá o verbo cortar. Olhem a seguinte imagem. Então, esse é o sinal de tesoura, sinal de cortar. Mas se for, então, cortar cabelo, como vocês no slide anterior, cortar cabelo vai ser dessa forma. Mas além de cortar cabelo assim, eu posso cortar meu cabelo assim, posso cortar o cabelo, uma franja, dessa forma. Posso cortar assim, posso cortar mais abaixo, entende? Depende de como vocês vão se referir a esse verbo cortar. Por exemplo, Maria cortou o cabelo Chanel. Cortou o cabelo Chanel. Cortou aqui o cabelo. E fez uma franja. Perceberam? Na próxima imagem eu trago para vocês, então, como é realizado o classificador do verbo cortar se for um tecido. Por exemplo, como vocês perceberam na imagem, eu tenho o sinal de tecido, tenho cortar, dessa forma. Ok? Esse aqui representa o tecido, cortar. Se for cortar a unha, como eu faço para cortar a unha, então, com a tesoura? Observem a imagem. Eu trago cortar assim. Ah, mas se for com corta-unha? Bom, cortei. Podem descrever melhor ainda. Façam como vocês estivessem cortando a unha. O cortar com faca. Como se dá o cortar com faca? Esse é o sinal de faca. Também o sinal de cortar com a faca. Mas vamos supor que eu tenho aqui um pão enorme. Sabe aquele pão grande que eu preciso cortar? Eu pego o pão geralmente assim
e corto dessa forma, fatias do pão, correto? E se for um cortar cebola, olha, esse é o sinal de cebola, chorar, cortar. Olha, eu choro e corto, já não tem mais o cortar com a tesoura, mas se for o cortar com a faca vai ser chorar e cortar. Se for uma mão, eu vou cortar uma mão, né? Vou tirar a semente. Além desse ser o sinal de uma mão, ele é também um classificador, porque ele é uma representação fiel do real, na verdade. Observe que vocês podem utilizar os classificadores para aquelas primeiras comunicações básicas que eu comentei para vocês. Quando vocês se aproximam de um surdo que não sabe o sinal, vou fazer a palavra com o alfabeto, mas eu esqueci do alfabeto. Vocês podem usar o classificador para descrever o que vocês querem falar. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns classificadores de objetos. Por exemplo, se eu tenho então uma caixa grande, como eu vou fazer o classificador para uma caixa grande? Olha, caixa grande, ok? Se a caixa for média? E se a caixa for pequena? Façam dessa forma. Observem que o olho e o rosto e o ombro encolhem um pouquinho, tá bem? Alguns classificadores para objetos, por exemplo, para vasos, como é feito. Observem a seguinte imagem desse vaso de barro. Olha o formato desse vaso. Tente capturar essa imagem, que é essa imagem mental do objeto, tá? Ok, eu vou querer explicar então como comprei um determinado vaso. Aí o surdo vai perguntar, mas como é esse vaso? Bem, o vaso é dessa forma. Perceberam? Tem que tentar ser mais real possível do referente. Mas se o vaso for esse outro vaso branco, ele é diferente, não é? Então, observe, ele é dessa forma. E se o vaso for mais estreito e comprido, como ele será feito? Observe a imagem. Vocês podem fazer dessa forma. Agora eu trago para vocês alguns classificadores adjetivos. Por exemplo, tipos de cabelo. Se eu tenho, então, um cabelo liso, comprido, como ficaria esse classificador? Ficaria da seguinte forma. Esse é o sinal de liso, mas ele é um cabelo liso e comprido, então ele ficaria... E se o cabelo for todo cacheado e comprido, como ele é feito? Esse é o sinal de cabelo cacheado, mas tem um detalhe, é um cabelo cacheado, comprido e cheio. Então ele ficaria dessa forma, observem. Na outra imagem já tem um cabelo liso, mas com corte mais comprido na frente. Como é feito, então? Como faria esse corte, por exemplo? Dessa forma. Na próxima imagem é um cabelo crespo, cheio e curto. Como eu vou descrever esse cabelo? Bom, vocês podem fazer dessa forma, por aqui, ou vocês podem fazer assim, que seria o mais usado. Bom, agora eu vou trazer algumas frases em língua de sinais, então, utilizando os classificadores, para que vocês consigam perceber o uso desses classificadores no contexto.
Bem, na sequência eu trago para vocês algumas características das roupas, então, por meio do uso de classificadores relacionado a estampas. Observe, então, como se faz o sinal uma roupa que é lisa, sem nenhuma estampa. Se faz dessa forma. Observem a imagem. E se for uma roupa estampada? Se essa roupa tiver listras verticais? Bem, se as listras forem um pouco mais grossas, vocês podem fazer assim. E se as listras forem horizontais, como é feito o classificador? Listras mais grossas. Notem, então, esse vestido de bolinha, né? De pois, como se chama. Como é feito o classificador? É feito dessa forma. Se for com quadradinhos, se for uma estampa com flores, esse é o sinal de flor. Vocês vão representar as flores na roupa. Se for, então, uma camisa xadrez, por exemplo, como a da imagem. Se for uma camisa quadriculada, como é feito? Bem, agora eu trago para vocês, então, alguns vestuários e acessórios.
Agora, então, nós vamos exercitar os sinais utilizados para vestuários, acessórios e estampas. Então, pessoal, nessa aula nós vimos vários tipos de classificadores. Ainda tem outros tipos de classificadores, mas eu espero que eu tenha mostrado para vocês assim como se dá esses classificadores, que eu tenha conseguido que vocês compreendam melhor assim o porquê dos classificadores na língua de sinais, como é o uso desses classificadores. E nessa aula então era isso. Um abração e até a próxima aula.